primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a revista pela realização desse evento tradicional, importante, que se consolida cada vez mais. E quero cumprimentar as empresas, né? As melhores. Por quê? Porque isto são empresas que enfrentaram esta crise que o Brasil passou e está começando a dar sinais que está saindo, com criatividade, trabalho duro, vigor, empenho. E isso é muito importante, porque o país só vai crescer de forma sustentada através de produção, criação e prestação de serviços, resultado do empenho, da qualificação profissional de todos. Portanto, meus parabéns. O Brasil agora está vivendo, depois de vários anos de expansão de gastos públicos, uma situação que atingiu o limite. Isto é, a economia entrou em recessão como resultado principalmente da crescente desconfiança de que o crescimento da dívida pública possa ser sustentado se não for controlado. E um Estado insolvente, mesmo que num prazo maior, já leva a um aumento da insegurança, da incerteza no presente. Isso leva à queda da confiança, à queda do emprego, à queda da renda. Portanto, é fundamental que nós hoje, pela primeira vez na história do Brasil, desde a Constituição de 88, estejamos enfrentando o que é a causa fundamental dessa recessão que o Brasil vive hoje, que é a maior recessão da história do país desde que o PIB começou a ser medido no início do século passado. É uma crise maior do que a crise de 29, por exemplo. E isto está sendo enfrentado na medida em que o governo propôs ao Congresso Nacional uma emenda constitucional para limitar o crescimento dos gastos públicos. Isso vai fazer com que a dívida pública passe a crescer com moderação, atingir um pico e passar a cair depois de alguns anos. O processo tem que ser suficientemente longo exatamente para que todos possamos já ter uma visão clara de que essa dívida de fato vai começar a cair em algum momento. Por quê? Porque é como a aplicação de um remédio. Ele não pode ser excessivamente forte, mas também não pode ser fraco de maneira que o paciente não tenha as causas da doença resolvidas. Portanto, nós achamos que o regime fiscal, o novo regime fiscal, com 10 anos, com as despesas públicas crescendo igual à inflação, que significa um crescimento real zero, e o presidente da República tendo o direito, no 10º ano, de propor um novo critério por 10 anos seguintes, isso aí faz com que a dívida pública passe a cair como percentual do produto, e isto vai gerar mais recursos para a sociedade, vai gerar mais confiança e vai gerar, em última análise, condições para que o Brasil volte a crescer e que nós temos um número muito maior de empresas com o desempenho, com a eficiência das que estão aqui presentes, porque aí toda a economia brasileira vai estar crescendo. Para ter apenas uma ideia, né? De 1991 até agora, como percentagem do PIB, as despesas públicas federais apenas cresceram de pouco mais de 10% para mais de 19% do PIB. Né? Se esta PEC tivesse sido aprovada e implementada em 2006, hoje nós teríamos voltado ao percentual de 91. Isto é, estaríamos com um pouco mais de 10% de despesas federais como percentagem do PIB, ao invés dos 19%. Finalmente, o importante é que o governo está propondo ao Congresso uma mudança radical. Ao invés das despesas crescerem sob intensa pressão, né, sem limites, nós passamos a ter a despesa moderando
e começando a cair com a percentagem do produto. Portanto, eu dou esta notícia muito positiva, no sentido de que o governo está comprometido com isso. E os contatos que temos com parlamentares mostram que há uma consciência hoje de que o Brasil precisa enfrentar a questão do crescimento das despesas públicas, seja a nível federal, seja a nível estadual, como já existe um projeto em andamento, seja a nível municipal. Mais uma vez, meus parabéns a todos. Vamos trabalhar, vamos continuar acreditando no Brasil, porque o Brasil resolveu enfrentar as suas questões fundamentais para voltar a crescer de forma sustentada por muitos anos. Muito obrigado.